Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, meus irmãos, já vamos começar nesse nosso quarto trimestre, nosso último trimestre do ano. E o tema da nossa revista, meus irmãos, Seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. Irmãos, nós sabemos que para os jovens hoje está difícil, está complicado, são muitas as investidas do inimigo, sempre houve, hoje ainda mais com a tecnologia, com todas as possibilidades e oportunidades que o jovem tem. Mas o Senhor nos dá todas as oportunidades para que nós venhamos dar um bom testemunho, sermos servos do Senhor verdadeiros. Então, o nosso tema da nossa lição hoje, nossa lição de número 1, relevantes como o sal e resplandecentes como a luz. O nosso texto do dia que está em Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos que fazer, nós temos que deixar que aquilo que Deus fez na nossa vida venha surtir efeito na vida do nosso próximo, para que o Pai que está no céu venha a ser glorificado. Ele tem que ser glorificado através da minha vida, da sua vida, como nosso exemplo. Nós temos que dar exemplo para as pessoas. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser o sal, nós temos que ser a luz. E a nossa síntese: o viver cristão autêntico é capaz de fazer uma diferença substancial na sociedade, não por meio de palavras, mas através de ações verdadeiras. Então, não adianta ficar falando, pregando e não viver o que prega. Nós, meus irmãos, claro, nós somos falhos, vivemos dificuldades, nós temos tendências, porém nós temos que vencer aquilo que é a nossa tendência, aquilo que faz nós pecarmos contra Deus, aquilo que muitas vezes o inimigo da nossa vida faz com que a gente venha fazer para pecarmos contra o Senhor. Então, não apenas com palavras, mas viver na presença de Deus. Por quê? Porque as pessoas mais nos veem do que nos ouvem. E o nosso texto bíblico, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma sociedade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na terra. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, nós temos que ser exemplo. No Antigo Testamento, eles não tinham geladeira, usavam o sal não somente para salgar os alimentos, para conservar. E a luz era colocada no ambiente onde pudesse alumiar toda a casa, onde toda a casa viesse a ser iluminada. Então se colocava a luz no alqueire ali, acendia o azeite, para que toda a casa pudesse ser iluminada. A luz não ficava escondida, mas sim no lugar onde pudesse iluminar toda a casa. A nossa introdução: Jesus foi contundente ao dizer que os seus discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo. Passados mais de 2000 anos após o Mestre proferir essa majestosa declaração, a responsabilidade que dela se extrai continua a ecoar sobre a vida dos seus seguidores. No decorrer deste trimestre, estudaremos a respeito de vários temas que evocam a aplicação dessa alegoria. Vivendo em tempos de caos, em meio a injustiças, desigualdades e conflitos, a igreja é chamada a fazer a diferença e testemunhar diante dos homens e a relevância da vida cristã. Nesta primeira lição, aprenderemos acerca do comissionamento que recebemos do Senhor para fazermos a diferença no mundo, mesmo dentro de uma cultura decadente. Irmão, será que a igreja verdadeiramente tem tido este papel? Será que eu e você, nós temos tido este papel diante da sociedade? Será que verdadeiramente, meus irmãos, nós temos feito a diferença? Será que nós temos buscado realmente fazer a diferença para que outras pessoas possam reconhecer o Senhor Jesus? E aqui, então vamos aqui para o tópico 1. Nós vamos entender nessa lição o que significa o sal, o que significa a luz, por que da igreja, se a igreja está realmente tendo um avivamento, se apenas realmente é um inchaço, onde as pessoas acham que é moda seguir a Cristo, para ter um lugar para ir, para ter amigos, para fazer, vamos dizer assim, para casar, para se dar em casamento, ou se é um lugar para buscar a Deus, e através disso, claro, nós vamos ter amigos, vai acontecer várias situações. Mas nós vamos ver nessa lição, no tópico 1 aqui, comissionados para transformar o mundo, a riqueza da metáfora.
No contexto do Sermão da Montanha, logo após falar sobre as beatitudes, Jesus declarou que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então o Senhor, ele usava elementos do dia a dia do povo para que pudesse evidenciar a vida espiritual, a eternidade, como você deveria se portar no dia a dia. Para nós hoje, sal, meus irmãos, é apenas salgar os alimentos. Para nós hoje, nós podemos ter luz em vários lugares da casa. Porém, no Antigo Testamento, na igreja primitiva, lá no começo, lá há 2000 anos atrás, não era assim. Não existia geladeira, o sal era para conservar e dar sabor aos alimentos. O sal era muito usado. Era muito mais usado do que hoje. Alguém vai dizer até, na antiguidade, que os romanos, os soldados romanos recebiam o seu salário, muitos recebiam o seu salário em sal. Para quê? Para que pudesse repassar este sal, para que pudesse vender. Então hoje, para nós, é uma coisa banal. Você vai no mercado lá, o sal está sempre escondido. É difícil você achar o sal. É difícil, mas o sal no Antigo Testamento, lá na igreja, lá atrás, lá 2000 anos atrás, era muito usado. Era muito mais usado do que nós usamos hoje. A luz, ela era muito mais, vamos dizer assim, ela era muito mais usada, se a gente pode dizer assim, que eles davam muito mais valor do que nós damos hoje. Nós temos eletropaulo, dificilmente nós ficamos sem luz. Então quando fica sem luz fica difícil, as pessoas não ficam... A questão de não ter luz, meus irmãos, não ter energia elétrica, não é apenas não iluminar a casa, não. Você não pode usar seu computador, você não pode carregar seu celular, você não pode assistir uma televisão, você não te inibe de fazer várias coisas. Os eletrodomésticos de casa ficam desligados por causa da energia elétrica. Mas lá não tinha energia elétrica, tinha a luz. E nós valorizamos não a luz hoje, mas sim a energia elétrica. Então lá era a luz mesmo, era colocado o azeite e se acendia e ficava ali por horas e horas. Então se colocava num lugar onde todos pudessem ver. Então Jesus, ele usa essa metáfora, ele usa esses elementos do dia a dia para que o povo pudesse entender acerca dos atributos espirituais. E no 2 aqui, comissão cultural, depreendemos da declaração de Jesus que ser sal e luz não é mera faculdade conferida à sua igreja, é imperativo, além da grande comissão pela qual a comunidade cristã recebeu a incumbência de proclamar o evangelho e fazer discípulos. Foi-nos otorgado também a comissão cultural, a chamada para salgar e iluminar a cultura do mundo. Isso significa tanto confrontar as culturas que se opõem ao evangelho, quanto produzir cultura de qualidade, para exaltação do nome do Senhor. Irmãos, também tem uma questão aqui. Nós somos chamados não para querer defender somente a Bíblia. Nós hoje estamos mais defendendo a Bíblia, estamos mais defendendo as coisas de Deus, estamos mais defendendo os atributos do Senhor do que propriamente pregando a palavra. Então não adianta nós ficarmos só na defensiva, nós temos que fazer a vontade de Deus como? Falando acerca do reino de Deus e vivendo o reino de Deus. Isso é atacar, você viver aquilo em que você acredita, aquilo que nós acreditamos, nós temos que viver. Então veja, que não é apenas nós defendemos acerca da questão cultural, acerca da nossa fé, acerca daquilo que Deus tem colocado em nós. Não, nós temos que também falar sobre isso, falar mais do que defender. Não atacar. Atacar seria um termo muito errado, um pouco errado de se colocar, porém fazer, ir à frente acerca disso, falar mais acerca do evangelho, proclamar mais o evangelho do que propriamente defendê-lo. E no 3 aqui, o poder impactante do evangelho em tempos sombrios. Apesar de vivermos em uma cultura decadente, caótica e sombria, o povo de Deus é capaz de testemunhar a graça divina e transformar a realidade social, política e econômica da presente era. Então nós temos, meus irmãos, condições de fazer isso. Nós podemos fazer essa questão. Na política, a política só tem ladrão, só tem bandido. Essa é a cultura do nosso país. Porém, a política, meus irmãos, se estende muito mais do que lá, do que em Brasília. Quando você suborna alguém, quando você, vamos dizer assim, acaba sendo uma pessoa corrupta onde você está, de repente sonegando imposto para o governo, fazendo qualquer coisa, meus irmãos, isso também é política. Porém, nós temos que fazer o quê? Dar exemplos. Mas ninguém está vendo, não tem problema. Mas Deus está vendo, o inimigo da nossa alma está vendo. Então nós vemos que nós erramos, falhamos, mas nós temos que procurar cada dia mais consertar aquilo que
que o evangelho não é impactante. Aquilo que não é impactado pelo evangelho, nós temos que mudar para que Deus venha usar essa área da nossa vida para impactar outras pessoas. Entretanto, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Criador atacou, mostrando que intervém o que tem o controle da história. Além disso, ele nos comissionou para fazer a sua obra. Então, nós somos comissionados para fazer a obra do Senhor. Nós fazemos a obra do Senhor em todo o tempo. Nós fazemos a obra do Senhor, meus irmãos, em casa. Nós fazemos a obra do Senhor indo ao trabalho, ou indo para a escola, ou na faculdade. É sempre a obra do Senhor. Ah, mas eu não preciso... Então eu vou ter que pregar no trem, eu vou ter que ficar gritando dentro da minha casa. Não. O nosso testemunho, a nossa vida, os nossos vizinhos nos veem, eles nos observam. As pessoas que estão na condução, às vezes são as mesmas pessoas que pegam a condução com você no mesmo horário. E mesmo se não for, continua dando um bom exemplo. Por quê? Porque aquela pessoa vai ver o seu exemplo e quando ela ouvir o evangelho, o seu coração vai estar mais mais sensível para o evangelho. Por quê? Porque, meus irmãos, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus que dá o crescimento. Então, às vezes você está apenas plantando ou você está regando, mas nós estamos sempre fazendo alguma coisa. Ou nós podemos até estar destruindo essa árvore, pisando nessa plantação. Mas não devemos fazer isso, mas sim darmos condições para as pessoas aceitarmos ao Senhor e como exemplo. No tópico 2, relevantes como sal. Vocês são o sal da terra. O sal é um elemento útil na culinária, podemos usá-lo tanto para dar sabor quanto para conservar os alimentos. Nós, hoje, se usa ainda, provavelmente no Nordeste, onde alguns lugares ainda não tem luz elétrica, não tem energia elétrica, e aí não tem geladeira. Então se usa o sal para conservar a carne, para conservar alimentos. Hoje, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, ele trouxe essa metáfora para quê? Nós temos que ser diferentes dos outros, nós temos que salgar este mundo, mas também nos conservarmos na presença de Deus. Nós temos que ser conservados na presença de Deus e também dar tempero a essa sociedade, colocando sal, ou seja, dando tempero. Também não pode salgar demais, também não pode salgar de menos. Tem que ser na medida. Na medida correta, a comida fica saborosa. Na medida correta, o Senhor trabalha melhor em nossa vida para que outros possam ser alcançados. Então nós vamos ver aqui também de alguns avivamentos também nessa parte aqui. Alguns avivamentos aconteceram. E eles, meus irmãos, impactaram o seu momento. Impactaram aquele momento a qual eles estiveram. Nós vemos a igreja wesleyana aqui, como vai falar, e também a Rua Azusa. A Rua Azusa impactou muito, principalmente na nossa história, diretamente, se assim nós podemos dizer, já que os homens que vieram, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram da Rua Azusa para cá, para o nosso país. E resultados extraordinários para a civilização, todos esses eventos demonstram que Deus se importa com a história e nela intervém com a sua soberana vontade. Então cabe a nós hoje, nos colocamos à disposição do Senhor para que isso possa ser proclamado. Nós precisamos proclamar este evangelho, nós precisamos falar acerca do evangelho. Nós somos o avivamento do nosso tempo. Cadê o sabor do sal que estava aqui? E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para dar mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui o mestre adverte o perigo de se perder a essência do sal. Quando possui sabor, o cristianismo é realmente útil para atender às diversas necessidades do homem. Porém, insípido se resume à mera religiosidade formal inútil. Promover qualquer mudança guarda-nos Deus de perdermos o sabor de Cristo em nossas vidas, tornando-nos servos inúteis ou árvores infrutíferas. Devemos estar temperados com a graça. Então, não adianta nada querer fazer as coisas e depois ser pisado pelos homens, ser inútil. Muitos de nós, meus irmãos, podemos chegar naquele grande dia e temos uma notícia para nós que vai mexer conosco, vai nos decepcionar e vai marcar toda a nossa eternidade. Nós temos chamarmos de servos inúteis. Nós vemos aqui que aquele servo que faz apenas o que deve fazer
é inútil, devemos fazer mais, devemos buscar mais daquilo além daquilo que nós temos que fazer. O sal, ele tem que fazer, ele faz o seu papel, nós temos que fazer o nosso papel. Mas quando às vezes nós passamos essa passagem e fala do servo inútil, só fez apenas aquilo que deveria fazer, nada mais daquilo, né? Não, eu só pude fazer isso, então eu fiz. Ou seja, de uma forma relaxada, nós temos que fazer ainda além. Então aqui vai dizer, às vezes até daqueles que estavam, que salgavam, que faziam, e agora não estão salgando mais nada. E aí é pisado pelos homens. Então nós vemos, irmãos, que é um grande perigo da nossa parte, um dia nós ter sido salgarmos, fazemos a diferença e hoje estamos nessa condição. Há um perigo muito grande. Tomemos cuidado, não confunda. Não é correto associar a relevância social da igreja com o seu crescimento numérico, pois nem sempre qualidade representa qualidade espiritual. Então nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, dias na nossa igreja, no nosso país, ao qual, ao que parece, há uma grande... nossa, hoje tem igrejas para todo lado, hoje tem várias igrejas, hoje tem várias situações. Porém, nós vemos o quê? Que a necessidade é muito grande. Vai dizer, mas a igreja está crescente, nós temos igrejas. Será que isso a igreja está crescendo ou a igreja está inchada? Será que é somente quantidade que Deus quer ou qualidade? Será que esse aumento do evangelho, será que tem sido proclamado o evangelho verdadeiro? Tomemos cuidado, meus irmãos, que nem é o que é aparência, aquilo que dá aparência é a realidade. Nós estamos aqui para julgar, não somos nada. Porém, nós temos que ver se esse crescimento todo aí, se realmente é um avivamento ou se é apenas um inchaço no meio evangélico. Então, tomemos cuidado para que isso não venha atribuir na nossa vida. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ter bom testemunho, nós temos que dar bons exemplos, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar na presença de Deus, temos que orar, ler a Bíblia, nos consagrar, estarmos no centro da vontade de Deus. E o 3, resplandecente como a luz, devemos ser como astros no mundo. Aqui vai dizer, meus irmãos, os astros aqui, claro, a astrologia no Antigo Testamento, os astros eram colocados, as estrelas tal, para alumiar os dias. Hoje nós moramos numa cidade aqui em São Paulo, que é uma cidade muito, que tem uma poluição muito grande, então dificilmente você vê. Mas você vai nos interiores aí, quem vai, sabe que quando o céu está aberto à noite, vê as estrelas. Então Jesus aqui, na física, a luz é uma onda eletromagnética, mas fique tranquilo, certamente não era sobre isso que Jesus estava se referindo, quando disse que os seus discípulos são a luz do mundo. Jesus, meus irmãos, estava se referindo como uma forma de chegar num lugar onde há trevas, as luzes resplandecer. A luz, ela resplandece nas trevas. E onde eles chegassem, fizesse a diferença. Realmente chegou uma pessoa diferente, não ser iguais, não ser igual aos outros, mas sim ser diferentes. Até dentro da igreja nós temos essa dificuldade de quando às vezes nós chegamos em algum lugar na igreja, nós temos as pessoas às vezes ficam impactadas, até falam, já teve essa possibilidade, já teve está num momento bom ali e tal com Deus, nossa, você chegou, o ambiente mudou, não sei, o ambiente estava meio pesado e parece que foi mudado, nossa, você é diferente. Até dentro da igreja, meus irmãos, está se destacando as pessoas que buscam mais, se consagram mais, quando todos deveriam buscar. Antigamente a maioria buscando a Deus, o que fica diferente é a minoria, mas hoje não. A minoria está buscando a Deus, fazendo a diferença, e a maioria vê essa diferença. Vê, poxa, essa pessoa é diferente. Então a maioria vê que a pessoa é diferente no sentido que aquela pessoa está buscando a Deus e as outras não. Não estamos aqui para julgar. Porém, é essa realidade que nos dias de hoje, infelizmente, está acontecendo. Mas nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer e buscar agradar ao Senhor cada vez mais. Para quê? Para que nós venhamos ser colocados como servos úteis na presença do Senhor. O apóstolo Paulo expressou essa verdade ao dizer que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como os astros no mundo. Resplandecer. Trazer uma nova visão, uma visão a qual as pessoas possam enxergar elas mesmas. Quando está a luz num lugar, meus irmãos, as pessoas conseguem enxergar elas mesmas. Quando não há luz, as pessoas não conseguem enxergar nem elas mesmas.
Então nós temos que ser luz para que as pessoas possam ver a diferença na nossa vida e elas conseguirem enxergar elas mesmas. E não esconda a sua luz. Para cumprir a sua finalidade, a lâmpada não pode ficar escondida. Aquilo que nós estávamos falando, ninguém naquela época usava o azeite, que é um elemento tão caro, para acender uma luz e escondê-la debaixo da mesa, esconder debaixo de algum ambiente da casa. Não, se colocava no lugar onde pudesse alumiar toda a casa, para que todos pudessem ver uns aos outros, para que todos pudessem enxergar uns aos outros e também enxergar a si mesmos. Luz pentecostal. É significativo observar que o símbolo do batismo com o Espírito Santo e do pentecostalismo é o fogo, em alusão a Atos 2:3. Além de aquecer, a chama irradia luz. Consequentemente, a espiritualidade pentecostal não se restringe a um gueto religioso. Ela é capaz de impactar o mundo no poder do Espírito Santo e fornecer uma visão distinta sobre a sociedade. Iluminando-a, podemos afirmar que a fé pentecostal tem sempre algo a dizer, seja nos degraus do Templo de Jerusalém ou no Areópago de Atenas. Então, ela tem que resplandecer, ela tem que aparecer, ela tem que fazer a diferença. Então, essa luz pentecostal assim, tem que fazer a diferença. Nós somos pentecostais, não tem que também ficar falando língua estranha e fazer movimentos que às vezes você está com o Espírito Santo dentro da igreja, que é comum. Pode se julgar, mas o que? O Espírito Santo de Deus ser manifesto aonde nós estamos e convivemos. Resplandecentes para a glória de Deus. Jesus concluiu o ensino a respeito do sal e da luz, enfatizando o propósito final do testemunho relevante dos discípulos diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Fica claro que a iluminação cristã no mundo não é algo para a autoglorificação da igreja. Esta não existe para atrair os holofotes da fama, mas para ser o farol que irradia a luz e serve como norte para as pessoas para a glória de Deus. Então, nós vemos aqui que o farol foi colocado na antiguidade para quê? Para que pudesse mostrar para os barcos, para os marinheiros, para quê? Para que eles pudessem enxergar aonde eles deveriam ir, né? Para que eles pudessem se localizar melhor. Nós somos o farol deste mundo. Nós temos que mostrar para as pessoas que supostamente estão perdidas, aonde elas devem ir, o que elas devem fazer, aonde elas estão, localizá-las, aonde elas estão. Olha, o farol está para aquele lado, você está indo para o lado ao contrário, não, você tem que ir ali para aquele lugar, para mostrar aonde as pessoas têm que ir, o que as pessoas têm que fazer. Então, nós vemos que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que dar opção através do nosso testemunho acerca daquilo que as pessoas precisam de fazer e conservar a nossa própria vida na presença de Deus. Nós temos que conservar a nossa vida e depois salgar a vida das pessoas. Amém, irmãos? A nossa conclusão. O intuito dessa lição introdutória foi explicar o significado da metáfora de Jesus sobre o sal e a luz. A alegoria enfatiza a presença divina, a presença ativa e transformadora da igreja na sociedade. O sal preserva e dá paladar, representando a relevância cristã no mundo. A luz resplandece nas trevas, em alusão ao testemunho moral e espiritual dos crentes diante dos homens. Com base nessas premissas, nas lições seguintes veremos como a fé cristã encara e responde aos vários problemas sociais, éticos e políticos que florescem nestes tempos de crise e calamidade moral. Embora o cenário seja sombrio, não há motivos para desespero. Afinal de contas, além de encontrarmos nas Escrituras as respostas para as questões da atualidade, nossa esperança está em Cristo. Então as dificuldades têm, situações existem, nós vivemos e vamos continuar a viver nessas dificuldades, porém nós temos que entender que nós temos que fazer a diferença, aconteça o que acontecer, e buscarmos a Deus para que nós venhamos ser cada dia mais úteis no seu reino. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não assiste no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe em nome de Jesus.